Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho à Casa do Povo, Assembleia Legislativa, fazer um relato da operação do Ministério Público, onde envolve o ex-prefeito George Queiroz, de Jucurutu, envolve também alguns ex-auxiliares da Prefeitura da gestão George Queiroz, como também alguns vereadores. E gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados do abuso, do exagero que o Ministério Público cometeu ontem com essas pessoas. Tudo começou de uma eleição de 2016, que em 14 de agosto de 2017, a própria Prefeitura de Jucurutu reconhece, por meio de ofício 17/2017, que em somente alguns processos houve irregularidades. Falo de doação de uns terrenos na gestão de George Queiroz. Para aproveitar a oportunidade, os senhores deputados sabem disso, todos os terrenos do país inteiro não tinham proprietários. Todos os terrenos eram das igrejas e depois os poderes públicos foram doando. O Estado, os municípios, o governo federal. Isso é desde a criação do Brasil. E o senhor prefeito Valdir Medeiros ganhou a eleição com mentira, com promessas que não cumpriu e honrou, e resolveu se dedicar à sua gestão, cascavear tudo da gestão de George Queiroz, que entregou a prefeitura na praça pública ao senhor prefeito Valdir, entregou a prefeitura numa transição com o Ministério Público, na época, participando, de cabeça erguida saiu. Foi um prefeito que nunca requereu uma diária, mesmo viajando a Brasília, Natal, nunca andou em carro da prefeitura e está sendo vítima porque está muito bem nas pesquisas. E também eles querem atingir o seu pai, o deputado Nelton Queiroz, que eu sou vítima também desse Ministério Público, de alguns promotores que exageram em alguns casos, e aqui eu vou citar. Por exemplo, em agosto de 2017, o prefeito Valdir disse, de um ofício ao Ministério Público, de alguns terrenos foram doados irregularmente. Depois, em 17 de setembro de 2019, o próprio Ministério Público, senhores deputados, senhoras deputadas, depois que a prefeitura fez um novo cadastramento, encaminhou ao Ministério Público, e agora em setembro, o Ministério Público ouviu todos as pessoas que foram contempladas com os terrenos. E o promotor Alisson, que é de Santana do Mato, que é um escandaloso, que é um perseguidor, ele, em certo momento, ouvindo as pessoas, colocava na boca das pessoas que o terreno era em troca do voto. Eu vou aí acrescentar. Os terrenos foram doados depois da eleição de prefeito. Não foi doado nenhum terreno em 2016 na eleição para prefeito municipal. E em 17 de setembro de 2019, depois que o promotor ouviu todas as pessoas que foram contempladas com os terrenos, o próprio Ministério Público de Jucurutu recomendou ao senhor prefeito a tornar sem efeito apenas 12 terrenos dos 616 terrenos que foram doados. Veja o absurdo, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O promotor de justiça, depois que ouviu todos os 616 atos de doação, ele recomendou ao senhor prefeito Valdir Medeiros
para tornar sem efeito apenas 12 atos do senhor prefeito. Veja. E depois vem o Ministério Público, ele abriu esse processo, senhor presidente, dizendo que foi feito pelo juiz eleitoral. Suposta de compra de votos ocorridas em 2015, ano não eleitoral. E após o pleito de 2016, período que seria possível comprar votos e o prefeito já havia sido derrotado. Veja o absurdo desse Ministério Público. Ele doou os terrenos todos depois de derrotados as pessoas que foram cadastradas na Secretaria de Ação Social do município, desde as gestões passadas. O promotor Alisson Michel de Azevedo Dantas, que daqui a pouco eu digo quem é esse cidadão, não é titular da zona eleitoral de Jucurutu. Muito menos promotor do GAECO, que é quem tem competência para tal pedido. Historicamente, senhor presidente, o promotor de justiça que substitui Jucurutu é o de Florânia, e não de Angicos, como foi o caso que Alisson Michel de Azevedo Dantas resolveu tomar a frente de todo o caso. O promotor Alisson Michel de Azevedo Dantas é um mediático, espetaculoso, que já fez diversas operações em Santana do Matos, sem necessidade alguma, chegando a pedir 3 buscas nos mesmos endereços que já tinha sido anteriormente sem nenhum motivo novo. Vou repetir, ele requereu numa operação 3 vezes de busca e apreensão em Santana do Matos, nos mesmos endereços, 3 buscas e apreensões. Veja o abuso de autoridade desse cidadão promotor de justiça. O doutor Alisson colheu o depoimento das pessoas, sempre induzindo que o ato teria sido dado em troca de votos, e isso ficou claro à época dos fatos, chegando ao ponto de George Queiroz pedir acesso ao processo para que pudesse defender e se colocando à disposição para ajudar na fiscalização. Nunca foi convocado o senhor ex-prefeito George Queiroz pelo Ministério Público. Verifique bem, senhor presidente, senhores deputados. Olha que coisa interessante. Deputados, ontem, 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, no site do Ministério Público, o advogado, o promotor Alisson Michel de Azevedo Dantas está de férias. Está de férias. Mas, mesmo assim, foi ele que cumpriu pessoalmente a busca na casa do ex-prefeito George Queiroz aqui em Natal. E o pior, eles entraram antes das 6 horas da manhã, 5h10 da manhã. George Queiroz chegou de uma viagem de semana em Santarém, no Pará, com sua mãe, sua esposa, sua filha. Chegou 2h30 na sua residência. E eles entraram 5h15 da manhã, arrombando a porta, quebrando a porta do seu apartamento. Levaram o quê? Somente o telefone celular de George Queiroz. Não encontraram mais nada. A lei determina que a busca após as 6 horas da manhã, que antes de penetrar na casa, os executores mostrarão, ler o mandato ao morador, o que o represente, ou seja, eles têm que bater na porta 6 horas da manhã, quando abrir, mostrar o documento da justiça, para depois entrar. Eles não mostraram nada. Eles abriram a porta, empurraram, bateram, arrombaram. Um abuso que, graças a Deus, o Congresso Nacional aprovou a lei de abuso de autoridade. Caso como esse, a partir de 2020, o promotor de justiça ou qualquer autoridade que fizer isso, ele será demitido do cargo. Que isso foi bom avançar e que vai ser implantado a partir do ano que vem. No caso, foram arrombadas as portas da residência de vários moradores, sem qualquer leitura anterior do mandato de busca e apreensão. Sendo a busca pelo juiz eleitoral, caberia, sabe o quê?
foi a Polícia Militar, senhores deputados. Caberia à Polícia Federal, porque abriu-se um crime eleitoral. E não era para envolver a Polícia Militar. Se envolveu a Polícia Militar, que era para ser envolvida, um crime eleitoral, a Polícia Federal. Eu vou requerer, claro, George Queiroz vai requerer todos as providências junto à Procuradoria Regional Eleitoral, que é a chefe do Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte, a lista de promotores que estão nomeados para atuar em Jucurutu. Vai ser requerido também a Corregedoria do Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público, para apurar se um promotor de férias pode atuar em busca de apreensão e se pode invadir a casa de alguém antes das 6 horas e sem ler antes o documento da Justiça. Senhor presidente, eu agora vou falar e vou dizer a voz do povo. Por que esse Ministério Público não procura também combater os crimes através do tráfico de droga, que em Jucurutu, que em Caicó, as pessoas estão sendo assassinadas e o Ministério Público não participa, não ajuda a prender os traficantes, os criminosos, e tentam, através dos seus holofotes, fazer toda essa perseguição com cidadãos de bens. Eu nunca vi, senhor presidente, uma operação dessa forma. Não houve corrupção nenhuma, nada no período eleitoral. O prefeito de Jucurutu, senhor Valdir, mora num terreno doado pela prefeitura. Normal, é legal, mas isso tudo faz parte desse Ministério Público que exagera, que abusa do poder. E aqui eu quero ler a nota do ex-prefeito George Queiroz, que publicou nas redes sociais ontem, que ele diz: nota de esclarecimento do ex-prefeito George Queiroz ao Rio Grande do Norte e ao povo de Jucurutu. George Queiroz vem a público esclarecer que, mesmo respeitando o lamento ocorrido no dia de hoje, o caso foi ontem, adotará todas as providências judiciais necessárias para esclarecer os fatos e a legalidade da doação dos terrenos, com autorização da Câmara Municipal de Vereadores, em 2015. Desde o dia 11 de setembro de 2019, quando o George Queiroz pediu ao Ministério Público acesso ao processo, não tendo sido convocado nenhuma vez para se defender. É inconcebível que uma pessoa seguindo todos os mandamentos da Constituição Federal seja alvo de uma operação, mesmo deixando claro que pretendia colaborar com a investigação. George Queiroz assina a nota. É lamentável o que o Ministério Público está fazendo hoje no nosso Rio Grande do Norte. Eles postaram ontem no site do Ministério Público a Operação Cabresto. Cabresto é o povo do Rio Grande do Norte com o Ministério Público, que estão saqueando o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte. Num blog recente, o Ministério Público, 22 promotores receberam o dinheiro do povo, quase 5 milhões de reais. Quem que investiga o Ministério Público? A Assembleia investiga? Quem deveria investigar? Não. Tribunal de Contas investiga? Não. São eles mesmos, através do conselho que eles criaram. O Tribunal de Contas do Estado, quem investiga? Eles mesmos. Ninguém investiga nada. E a Assembleia Legislativa que deveria investigar, que a lei diz que o Ministério Público pode, a Assembleia Legislativa pode investigar o Ministério Público. Esse exagero do saque do dinheiro do povo que está faltando para os servidores do Rio Grande do Norte, ninguém sabe se é legal, se é ilegal, ninguém sabe nada. Então, senhor presidente, eles estão tentando a tempo
pegar o deputado Nelton Queiroz. Eu sei disso. Eu sei disso. Eles têm raiva de mim. Aliás, eles têm raiva de Nelton Lula, de Queiroz Santos, como tem raiva de Lula, ex-presidente da República. Talvez, não sei. E ele diz aqui, numa nota publicada ontem no site do Ministério Público deles mesmo: a ação visa descontinuar um esquema e essa coisa toda de doação de terrenos na eleição de 2016, pura mentira. Ele diz outra coisa aqui: olha, eles usaram 12 promotores de justiça. Sabe onde estava o doutor Fausto França ontem? Lá em Jucurutu. Esse doutor Fausto, senhores presidentes, eu vou declarar aqui quem é doutor Fausto França. Ele chegou em Jucurutu, vinha de Campo Grande. Aí ele chegou em Jucurutu, um certo momento ele disse: acabei com os veras na política lá em Campo Grande e vou acabar com os Queiroz aqui em Jucurutu. Isso ele disse lá. E ele sabe que eu sei, que eu tenho, e que eu mostrei na época, uma coisa escandalosa por parte dele, na questão que aqui não posso dizer. Mas se ele quiser me provocar na justiça, eu levo para ele. Esse doutor Fausto França é também um escandaloso. Ele quer ser o puritano, o verdadeiro. Um ex-procurador, que eu não vou dizer o nome, chamou ele de psicopata. E esse doutor Fausto França hoje estava ontem em Jucurutu. Querendo, porque querendo, acordando lá a menina de menor, filha do casal, amigo nosso, e exagerou nessa fiscalização. Eu quero dizer ao Ministério Público que o deputado Nelton Queiroz está à inteira disposição para o que der e vier. Não vou temer. Onde eu puder criticar o exagero do Ministério Público, eu vou criticar. Se eu pudesse fazer um vídeo mostrando quantos policiais militares tem dentro da sede do Ministério Público, daqui do Estado e de outras sedes do Ministério Público, e faltando a Polícia Militar nas ruas, para mostrar ao povo, eu faria. Eu faria. Se eu pudesse investigar o dinheiro que esses promotores recebem para pagar o aluguel de uma casa em Jucurutu de 6, 7 mil reais, todos eles recebem ajuda à moradia, uma casa em Jucurutu por 6, 7 mil reais, aluga a cidade toda. Mas ninguém sabe como é feito tudo isso. Ajuda de moradia. Então quero dizer a eles que eu tenho 63 anos. Não vou temer nunca, nunca, nunca qualquer tipo de investigação contra mim. E quero dizer mais a eles ainda, que nós vamos provar através da nossa assessoria jurídica a inocência. Se Deus quiser anular essa operação, mais uma, porque eles querem fazer de uma certa forma para primeiro aparecer holofotes e aí prejudicar George Queiroz numa possível pré-candidatura do próximo ano, que George Queiroz não morre de amores. É muito tranquilo, é uma pessoa muito educada. E eu também não morro de amores por prefeitura. Qual é o ato ilegal de doar um terreno numa época correta? E eles pediram a prisão de George Queiroz. Isso é uma coisa absurda. E se eu um dia puder votar aqui contra o Ministério Público, é um voto que eu voto. É para diminuir o dinheiro dos salários dele. Isso aí eu tenho coragem de votar. Porque eles ganham muito bem e as mordomias dele lá ninguém acaba. E aí, eu particularmente fico tranquilo, entrego a Deus e à justiça, e que eles, amanhã, quem faz o mal aqui na terra, paga aqui na terra. Doutor Alisson, olha para mim, eu não quero desejar o mal não, mas olhe, sempre quem mexe com Nelton Queiroz nunca se dá bem, porque eu não faço nada errado. Eu não quero lhe jogar uma praga, eu não quero lhe jogar uma praga, nem quero lhe jogar uma bala,
como os promotores receberam aqui. Porque o homem, o ser humano, num desespero, ele é capaz de tudo. Veja o que George Queiroz fez. Eles pediram o telefone, pediram a senha do seu telefone. George Queiroz deu a senha do telefone dele. Dava se quisesse. Senão eu só vou, qualquer coisa eu vou falar na justiça. Eles são exagerados. Essa turma aí, alguns realmente merecem o meu respeito, outros não. Muito obrigado, que Deus tome conta.